Glória a Deus. E se eu errar em alguma coisa, eu quero ser muito humilde com o ministério sem por aqui e pedir perdão para os irmãos. Já vi que tem umas 4 irmãos gravando ali. Mas, irmão, a maioria tem celular e por favor, eu quero que grave, né? Isso. Glória a Deus. Filme. Que uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Isso. Glória a Deus. Irmãos, então eu vou começar falando o seguinte. O meu nome é Rafael Donizete Correia. O meu CPF é 290-763-22805. Eu resido em Itapetininga, na rua Taizoito, Vila Carolina, número 42. Sou casado com a Sara Daniela de Almeida, pai da Milena, da Raíssa, sogro do Alisson e avô do Ravi. Tenho 25 anos de casado, tenho 30 anos de batizado e estou há mais de 10 anos no ministério na Congregação Cristã do Brasil. Não tenho do que se envergonhar, nunca devi nada para ninguém, não tenho mau testemunho com ninguém, nunca tive rolo com ninguém. Aqui nesse bairro, o que eu pude fazer por amor da obra dos irmãos, eu fiz. Eu lutei de unhas e dentes para que hoje nós pudéssemos chegar aqui e ter uma igreja desse tamanho, cheia desse jeito. E não está cheia porque o povo vem aqui atrás de barulho, de profecia, não. Porque está cheio de lá, está vazio, que só sabe bater na tribuna, pular e não tem nada de Deus, não tem amor pela alma de ninguém e não está preocupado com a salvação de ninguém. Aí fica só agradando o povo se pervertendo, indo para o pecado, não amam a Deus de verdade, o homem com 2, 3 mulheres, a mulher com 2, 3 homens, e vivendo uma vida tudo enrolado, e vem com culto para chorar, pular e falar em língua. Aqui não, aqui nós tem brilho na nossa cara, e nós conhecemos a palavra de Deus. Aqui o povo chora, fala em língua, recebe promessa. Deus já arrancou câncer aqui, já trocou sangue, já trocou vinho, já fez muito milagre, mas é dentro da verdade, da palavra, da doutrina. Porque se for preciso, eu entro de rosto descoberto dentro do inferno, que eu não devo nada para Satanás nenhum e não tenho medo do diabo, porque eu sei o Deus que habita dentro do meu coração. Então a minha vida é limpa. Se isso aqui fosse uma política, eu podia dizer de rosto descoberto que eu sou ficha limpa no ministério. Nunca agradei um ancião para estar no ministério, nunca fui na casa de ninguém pedir ministério. Fui colocado aqui porque quando me colocaram, falaram que foi Deus que me confirmou nesse lugar. E quando eu fui apresentado na salinha aqui embaixo, acho que 12 anos atrás, eu não vou lembrar, o irmão que me apresentou, eu não vou citar nome, até porque fica chato, no dia da apresentação, eu lembro como se fosse hoje, ele olhando, Deus deu para ele a palavra em Deus fala com Samuel em sonho, pregou a palavra e falava assim, ali embaixo da salinha, quem lembra, esse lugar aqui vai ficar pequeno. Vai ter dia que vai ter tanto carro aqui que os moradores não vão conseguir andar na rua. Deus vai criar um caminho, vai preparar uma igreja maior e me apontou no banco. E falou assim, e tudo isso é porque Deus te deu o dom de pregar a verdade. E ele estava certo, irmão. Ele estava na visão de Deus e cumpriu. Só que agora, por causa desse dom de pregar a verdade, eu estou sendo injustiçado. Porque tem uma reunião marcada para mim para o dia 27 agora, na regional de Tatuí. Domingo passado teve 2 anciãos aqui, me trouxeram uma carta, não é isso aqui é apenas uma marcação que eu fiz para mim não se perder aqui, para não ficar muito tempo também falando. E quando eu assinei a carta ali, sentado no banco, perante a lei da terra, eles já estão tudo errado. Como que convoca uma pessoa para uma reunião, dá uma carta para assinar, e na carta não fala nada o motivo da reunião. E eu perguntei para o ancião, irmão, por que essa reunião? O que eu fiz? Ah, não sei. Como que um ancião vem trazer uma carta para um cooperador no seu livre exercício do ministério, e um cooperador que é amado pela Irmandade, e não sabe o motivo? Mas como a gente acredita que todo mundo tem pensamento positivo, assinei a carta. Uma convocação para uma reunião, por que eu vou ter medo de reunião? Não devo nada para ninguém. Quantas reuniões já fui? Já fui levar gente para voltar a tocar, já fui responder por algo que eu preguei. Tem que ter medo de reunião. A empresa que eu trabalhei, nós tinha reunião com 20, 30 chefes, dava murro em cima da mesa, fazia voar papel para cima, mas terminava a reunião todo mundo amigo, era aquela crítica construtiva, irmão. Isso é feito com o homem. Quem não deve não tem que ter medo de nada. Não soube me explicar o motivo da reunião. Assinei a carta ali, ó, naquele banco, estavam os 2 anciãos, não vou falar nome, mas quem estava aqui sabe quem é. Quando ele dobrou a carta, guardou dentro da pasta, ele fala assim para mim, irmão, domingo que vem, bateu no ombro do outro, você está escalado para vir aqui atender o culto, porque o irmão está proibido de atender o culto.
Até o outro levou um susto. Falei, irmão, eu não. Domingo eu tenho compromisso, não estava nem sabendo. Então é assim que eles agem, tudo para o escuro. Porque quando um homem é verdadeiro e olha na cara de um por um e fala a verdade, não tem medo de ninguém. Por que esses que fizeram isso não foram homens de ninguém? Mandaram um coitado do irmão aqui que não sabe de nada. Estou livrando a pele dele porque eu amo de coração e sei que é um homem de Deus. Jamais ele ia estar envolvido no assunto desse se ele soubesse. Jamais. Pegaram o coitado de cria para jogar aqui. Mas, irmão, aqui ninguém é bobo. Eu não tenho estudo, mas não nasci ontem. Aí o que aconteceu? Eu falei, irmão, eu fui daqui lá, conversando com os dois. Eu falei, irmão, não faça isso comigo, irmão. O que eu fiz de errado? Se o irmão me explicar para mim o que eu fiz e eu não poder atender o culto domingo, não tem problema nenhum, irmão. Eu sou homem igual a qualquer um. Quem garante que amanhã eu não estou no pecado, que eu não erro, que eu não faço alguma coisa? Todo homem erra. Mas todo erro é digno de um perdão, de um arrependimento. Não, irmão, não sei explicar, não soube falar. Eu falei, irmão, eu vou deixar o irmão e os irmãos, vocês dois são testemunha. Se eu chegar aqui domingo que vem, tiver alguém que veio mandado, a não ser que veio visitar, daí não ia ter como falar nada. O irmão veio visitar e atender normal. Eu falei, mas se veio alguém aqui mandado pelos irmãos para atender o culto e eu não atender, vocês vão arrumar uma baita sarna para se coçar, porque eu vou levantar, vou explicar para a irmandade por que eu estou fazendo isso. Toda a irmandade que congrega aqui comigo, os moradores do bairro, eu estou olhando toda hora para lá e para cá para o celular pegar eu. Eu quero que filme mesmo, o máximo que puder, não tem medo, pode filmar. O que aconteceu há acho que 1 ano e meio, 2 anos atrás? Nós tínhamos culto aqui na quarta e no domingo. E eu fui chamado numa reunião dessa, só que veio uma carta de novo, convocando, eu assinei, perguntei para quem trouxe. Qual o motivo da reunião? Deve ser alguma coisa da administração. Eu, inocente, fui tudo contente na reunião, cheguei lá de cara e já levei uma lapada, por causa de assunto que eu prego aqui. E quando a gente leva uma lapada sem saber o motivo, o homem, irmão, tem um ditado, que quem fala o que não pensa, escuta o que não quer. Toda ação ela tem uma reação. Se eu tiver educação, luz e sabedoria, eu consigo cobrar qualquer um do seu erro, do pecado, e a pessoa não fica brava. Mas se eu não tiver essas qualidades, eu suscito a ira do meu irmão, e é bíblico. Não suscite a ira do irmão. Pais, não suscite a ira dos vossos filhos. É bíblico, irmão. Se você suscitar a ira de alguém, a pessoa está despreparada. Ela vai ficar brava, e daí o que aconteceu? A reunião virou um negócio assim, meio que uma discussão. Eu assumo, eu não sou flor desse cheiro, sou bravo mesmo de natureza, mas sou bravo porque eu sou verdadeiro. E se eu não fosse bravo e verdadeiro, vocês estavam até hoje esperando essa igreja aqui, que eles não queriam deixar mais fazer. E olha o que Deus fez. Então nós não podemos ser bravos para brigar contra a carne e contra o sangue, mas para lutar para as coisas certas, se for preciso, nós entramos dentro do inferno, porque nós não tememos ninguém. E resumindo aqui, para não ficar muito longe, eu peguei a minha carteirinha, irmão, e quis entregar. Porque pegaram eu na ira, eu fiquei despreparado, eu fui achando que era uma coisa, era outra. Eles não falam certinho para a gente o que é, por que eles não falam? É uma tática que eles usam. Eles não contam o motivo que você está sendo chamado. Não contam, não vem escrito na carta nada. Para a gente ir despreparado para se defender. Aí você chega lá com 1001 coisa na cabeça, a ver, não tem nada a ver, eles dão uma bordoada. Quando dá a bordoada, pronto, já dá um branco na cabeça da gente, principalmente em quem é bravo que nem eu. Aí a gente fala algumas abobrinhas, o que eles vão falar depois? O irmão fulano foi sentado porque não respeitou os mais velhos, foi sem educação. Respeitar os mais velhos para esses homens é você ser apanhado dentro de uma sala. Isso eu falo porque já fui várias vezes. Apanhar que nem um gato dentro de um saco e ficar quietinho, não poder falar nada. Isso para eles é ser humilde. Limeira teve um caso desse. Um irmão que foi chamado numa reunião, apanhou, ficou quietinho para dizer que era humilde. Chegou na casa, não aguentou a pressão, pegou uma corda, se matou enforcado, lá em Limeiro, no cartório de jovem. Quem que vai dar conta dessa alma? Quem que ponhou ele dentro de uma sala, espancou, está preocupado com a família e com a salvação? Então, irmão, é de homem para homem. Não tem esse negócio de olhar e dizer somos ungidos de Deus. Nem existe mais ungido dentro da Bíblia. Hoje, infelizmente, a maioria está ungido de interesse. E está cheio de gente no ministério só porque tem dinheiro e só porque tem carro. Mas para não fugir aqui do foco, é que eu vou pegar esse assunto. Eu saí de lá, normal, pedimos-se perdão, o irmão Tiago, não vou falar o nome dele aqui, estava presente nessa reunião, se aí ficou normal. Se pedimos perdão, voltei normal. Só que quando eu chego aqui na quarta-feira, um ancião, bom, normal, eles estão
vindo. Eles não têm coragem de olhar na cara dos irmãos e explicar o que está acontecendo, porque se tivesse, eles tinham vindo aqui, não tinham mandado, coitado. E daí foi esvaziando, 38 dias que eles ficaram aqui fazendo rodízio, não falaram para mim nem para mandar o porquê, me devolveram a igreja de novo, pegaram com muito mais gente do que está aqui hoje, muito mais, que eu pregava umas visões naquela época, não era muito de pregar doutrina, enchia mais, mas pegaram uma quantia dessa em 38 dias, me devolveram com 7 irmãos, nem um porteiro veio, todos os porteiros, só o Nilton que não era da época, e o Elias, todos os porteiros, porque viram o que eles estavam fazendo não era justo. Os irmãos daqui do bairro queriam encher um ônibus e ir lá em Sorocaba, para pedir para eles, se for mentira, os irmãos daqui podem desmentir eu, para pedir para eles uma justificação, o que eles estão fazendo com o cooperador, que nós amamos e que lutou junto de nós desde o começo. Eu apaziguei, não deixei ninguém ir, irmãos, fiquem em paz, vai passar, nós vamos vencer na comunhão, e vencemos mesmo, passou. Peguei de novo a igreja, com meia dúzia de gente, e aquele sofrimento de novo, e correndo atrás, e lindo, e visita, e pregando, e para resumir, voltou de novo, está no que está. Só o que aconteceu nessa época? Como todo mundo fala as coisas que escuta, por isso que eu estou pedindo para todo mundo gravar, porque isso aqui a partir de amanhã todo mundo vai ver eu falando, eu estou pedindo para gravar, ninguém está ponhando palavra na minha boca, eu assumo tudo que eu estou falando aqui. O que aconteceu? Por que o Rafael do Capim não está atendendo, os anciãos estão indo lá? Porque viram ele com outra mulher, minha esposa está ali, ó. Vocês não fazem ideia da guerra que o diabo coloca na vida da gente por causa de mentira. Meu pai está aqui, meu pai ali, ó. Ele era porteiro lá em Buri. E lá em Buri, entre o ministério de Buri, eles estavam dizendo, porque falaram, eles também têm culpa. O Rafael do Capim não está atendendo, porque ele levou a igreja na justiça para receber o tempo e o dinheiro que ele gastou lá na construção, não é verdade isso? Então, irmão, por que hoje eu estou fazendo isso aqui de rosto descoberto? Porque eles iam fazer comigo a mesma coisa. Mandaram o coitado vir aqui atender, achando que eu sou bobo, que eu não ia ter nenhuma atitude. Domingo que vem é o batismo, até peço perdão para os testemunhados que estão aqui, não orem para isso, se vocês converterem em Jesus Cristo, é Ele que vai salvar vocês. Domingo que vem é o batismo, eu não ia poder falar nada. No próximo domingo, 27, a reunião, a tal da reunião que estão me chamando, que eu nem sei porquê. Que iam me irritar lá, eu ia responder, e tenho o direito perante a lei de responder, ainda de levar testemunha. Eles iam se levantar e dizer, não, é estúpido, é bocudo, não respeita os mais velhos, está fora. Aí eles vinham aqui, leu uma carta que eu estou fora, inventavam uma mentira que eu não fiz para livrar a pele deles, e eu ia ficar queimado com a irmandade que a vida inteira me amou e jogar fora os 30 anos que eu tenho de batizado. Então, se a partir de hoje eu não servir para estar no meio deles, se eu não for mais útil para eles, todo mundo está sabendo o motivo. Agora eu vou explicar para vocês o que é a pirraça que eles têm comigo. Deus não ungiu a minha boca para agradar o homem. A minha esposa está aqui, está lá atrás. Está ali meu genro, tem pai, tem sobrinho, tem tudo. Tem vezes que eles ficam bravos com certos assuntos que eu prego, só que eles entendem. Lá em casa ele é meu esposo, aqui na igreja ele é homem de Deus e prega o que Deus manda. Lá fora ele é meu cunhado, é meu filho, mas aqui dentro ele é homem de Deus, e atrás dessa tribuna ele está aqui para falar essa aqui, para pregar essa verdade que é a única, pura, santa e verdadeira, capaz de levar nós para o céu e direitar nossas veredas. Então eu não fui colocado aqui para atender culto, para ministério e pregar o que eles querem escutar. Porque quem faz isso hoje está deitando e rolando na cidade, mas Deus vai acertar conta com cada um. Se essa obra ainda é de Deus, esses carnívoros que esperem, porque Deus vai fazer justiça. Ninguém fique bravo, ninguém brigue, não deseje mal, vocês só orem. Isaías falou assim, se o meu povo que me chama pelo meu nome me clamar, eu sararei a tua terra. Eu queria arrancar essas pedras que está acabando com a obra. Irmão, então por que eu tomei essa atitude? Porque eu tenho 1000% de certeza que a intimidade que eu tenho com Deus, que Deus já me mostrou a forca que eles prepararam, mas quando eles foram plantar o milho, eu já estou aqui comendo a farinha e chega de ser bobo desses homens, tá bom? Então eu estou explicando isso aqui para os irmãos, muito bem claro. A forca estava preparada, mas o amante que preparou a forca, ele vai cair nela. Agora, alguém está falando, depois do irmão falar esse monte de coisa, irmão,
ninguém sabe o dia de amanhã. Ninguém sabe o dia de amanhã. Quem sabe eu posso ser o boi que está sangrando, que é colocado para as piranhas comer, para o rebanho passar em paz. Quem sabe depois dessa atitude que eu tomei, ô Braz, pelo amor de Deus, Braz, estou olhando para o celular, que eu sei que esse vídeo vai chegar para vocês, pelo amor de Deus, olhe para o gemido inexprimido do povo dos interiores, que os homens estão acabando com a obra. Tem um mandado e fazendo baixo assinado, mandando para o Braz que não aguenta mais esses caciques que não são doidos e não mandam em nada. Irmão, se vocês fechar a mão 60 dias na coleta, esses homens vão lamber o pé de vocês, que sem dinheiro eles não mandam ninguém. É muita humilhação, mas eu estou aqui rasgando a minha alma, estou dando um grito no meu coração, porque tem muita gente gemendo e não tem coragem de falar o que eu estou falando aqui. E qual que é a birra deles? Deus não me chamou para agradar o homem. Meu pai está aqui, ele vai me perdoar o que eu vou falar. Mas quando eu tinha 10 anos, ele se separou com a minha mãe. Minha mãe foi embora para São Paulo e ele foi viver a vida dele no mundão, tinha dinheiro, era até meio bonitão, era velho, mas até que não está muito feio. Mulherengo que só Deus, irmão. E gastou tudo que tinha com mulherada e não sei o que, virou minha mãe lá e para cá, e eu com 12 anos. Trabalhava com o irmão no Rechan, está aqui o meu pai na fé, o Jorge. É policial da GCM, vereador, e foi ele que me levou para a congregação. Nós batizamos no mesmo dia, 30 anos atrás. E eu conheci a congregação com 12 para 13 anos, obedeci, e a minha vida foi dentro da igreja. Irmãos, eu passei quantos e quantos anos viajando com os irmãos, fazendo missão, construindo casa para irmão, construindo igreja, e a minha mocidade foi dedicada para a instituição. Casei, minha esposa está aqui, 25 anos de casado. Por quase 20 anos eu tive um péssimo casamento, não tenho vergonha de falar. Fui um péssimo marido. Minhas filhas, uma tem 19, a outra vai fazer 23. Fui um péssimo pai. Mas por quê? Porque a minha vida, a preocupação era se matar pela instituição. Eu abandonei, esqueci da minha casa. Era Natal, era Ano Novo, era tudo. E quantos irmãos que estão aqui que sabem o que eu estou falando? Não é mentira. Viajando para todo lado, a vida passou. Mas por que isso aconteceu? Porque eu não tive instrução. Não tive ninguém com luz para me ensinar. Meu pai nunca serviu a Deus, minha mãe até hoje não serve. Hoje ela é casada com uma serva de Deus e ela está lá sozinha em Tapetininga. E a minha mocidade foi aprender tudo sozinho. E na onde que eu mais aprendi as minhas intimidades com Deus? Orando de dia, de noite e de madrugada. E eu orava no monte, no mato. Quantas e quantas vezes eu chegava domingo à tarde no mato, passar o dia inteiro orando, cantando hino, buscando a Deus. Quantas noites eu abraçar uma árvore no meio do mato 10 horas da noite e largar ela 6 horas da manhã. E foi ali que eu aprendi a ter intimidade com Deus. Deus me levou em visão para o Paraguai, Deus me levou em centro de macumba, em quanto lugar ela já entrou. Então eu tenho uma vida, eu tenho experiência do que é Deus. Só que eu não tive instrução nenhuma dentro da congregação. Por isso que eu sempre fui um péssimo marido, um péssimo pai, que a religiosidade estava enraizada na minha mente e no meu coração, por não ter ninguém para me falar a verdade. E hoje, quando eu estou atendendo um culto, quando eu vou atender principalmente um culto de jovens, já está quase acabando, irmão. Quando eu vou aprender principalmente um culto de jovem, que eu vejo uma igreja cheia de mocidade, qual é a minha preocupação? Passar para eles tudo que eu não tive, tudo que ninguém me ensinou, e que só serviu de espinho para judiar minha vida dentro da religiosidade, para que eles tenham luz, para que eles tenham sabedoria. Está ali o servo de Deus. Esse dia eu fui atender um culto lá na fazenda, que ele toma conta lá, é dele, não sei. Irmão, a gente não vem se receber ligação, irmão, que glória, não foi assim, irmão? Que culto, foi o melhor culto que teve na fazenda. Mas pergunte para ele se eu fiquei lá batendo, pulando e gritando, que nem lá está vazia, que não tem nada. Não, foi um culto assim com instrução, dentro da palavra, falando do marido amar a esposa amar o marido, os filhos amar os pais. Porque na palavra fala aí, irmão, é tudo que eu não tive, tudo que eu não vivi. Então por isso que eu tenho essa preocupação. E isso tem intrigado tanto esses irmãos, que eles acham que eu estou querendo ser melhor que eles. Que eles falam que eu não posso ficar dando conselho, eu não posso pregar a verdade, que a verdade é a espada de dois gumes que atravessa a alma
daquele que vende aquilo que é de Deus, mas o destino deles é o inferno, não tem outro, é a Bíblia que fala. Então por isso, eu não estou contando só um pedacinho da minha história. Por que eu tenho essa preocupação? Eu estou aqui entendendo que é o sentido da oração. Pensa que a oração é só dentro da igreja. Chega na hora do testemunho, a gente fala alguma coisa dentro da palavra, sempre procurando um caminho de paz, aonde eu não tive essa instrução e não tive essa paz. Então essa é a minha preocupação, é um pedaço da minha história. Isso incomoda? Eu sei que incomoda. Quem que não ia ter inveja de um domingo à tarde, vem aqui com chuva, vem aqui com frio, com vento, com sol, a igreja cheia, lotada, e nós aqui pregando a doutrina e o povo dando glória, irmão? Isso aí dá inveja, irmão. Eu sei que dá. Mas infelizmente foi a ferramenta que Deus me deu. Davi, tentaram colocar nele uma arma para ele lutar com o gigante. Colocaram nele lá o vestimento, o escudo, ele andou, falou para Saul, não, arranque isso aqui. Eu não estou acostumado com isso, eu tenho que ir com aquilo que eu tenho. O que ele tinha? Uma funda, uma pedra, foi lá e derrubou o gigante. Então não adianta querer sonhar naquele que Deus chamou e ungiu para aquilo, a ferramenta que é do homem. Que a ferramenta do homem não tem utilidade para nada. Cada um tem que lutar na obra com a ferramenta que Deus deu. Não é por isso que eu vou fazer o que eu quero. Não é por isso que eu quero mandar. Eu não mando em nada, eu sigo os ensinamentos. Eu nunca fiz culto aqui em dia que não era culto. Nunca fiz nada fora. A única coisa que passa um pouquinho a vez é o horário. Mas domingo passado o irmão veio aqui falar da coleta, passou 25 minutos. E foi esse um dos assuntos que eles mais ficaram bravos. Que eu atendi lá na Itapetininga, no Jardim Bela Vista, um culto de mocidade. E nesse culto de mocidade eu passei para eles tudo isso aqui que eu estou falando para os irmãos. E quando eu terminei o conselho que cantou o hino, que eu olhei no relógio, era 9h15. E eu vi que os irmãos estavam assim meio preocupados, e até eu fico preocupado. Quando eu saio, eu já saio pouco, eu não vou em lugar. Se o ministério não me convidar, se o irmão de banco me convidar, eu não vou, porque a gente chega lá. O ministério lá não está na comunhão de receber a gente, fica ruim. Mas quando o irmão do ministério convida, eu tenho prazer. Eles me convidaram, me ligaram, insistiram para mim ir lá. Eu atendi o culto aqui, forcei muito a garganta. Pensei, não vou, falei, mas vai ficar feio. Porque eu falei que ia, está anunciado, eu vou. E fui na alegria. Irmão, para atender. Aí quando eu vi que era 9h15, eu falei essas palavras. A única palavra que eu falei naquele culto, que não está escrito na Bíblia. Eu falei assim, irmãos, já é 9h15. Os irmãos estão um pouquinho preocupados, mas Deus vai dar uma luz aqui e não vai passar de 20 para 10. E não passou mesmo. Só que daí, irmão, para quebrar um pouquinho aquele gelo, eu falei, e vou assumir, eu falei, está falando. Eu falei assim, se fosse um culto de coleta, podia acabar 10 horas que ninguém ia falar nada. E quem que vai falar para mim que isso é mentira? Se é verdade. É verdade ou é mentira? Verdade. Se for. E aí eu falei assim, agora um culto espiritual que está alimentando o povo que vai dar coleta, não pode passar uns minutinhos, diz que foi por isso que eles ficaram bravos, mas não é só isso não. Eu sei de mais coisa, irmão. E a prova disso que eu falei foi domingo passado agora. O ancião que veio aqui atender, ele segue a risca. Ele nunca passa 1 minuto do horário, porque ele gosta de cobrar a gente do horário, então ele anda certo no horário, porque quem não tem exemplo não pode cobrar ninguém. Então como ele gosta de cobrar, ele anda certo, mas como era um culto de coleta, passou 25 minutos, então não falei abobrinha nenhuma, isso é normal. Eu fui chamado para atender um culto de coleta em Capão Bonito, Deus fez um milagre, era para dar entrada no telhado de uma igreja. Estavam todos os anciãos sentados, o diácono mais velho que Deus levou, por isso que eu estou pedindo para filmar, que eu tenho que comprovar isso aqui. Quando eu estava cantando o hino da oração, o ancião levantou do banco, veio e falou para mim assim, irmão, na oração, você vai chamar o diácono para vir pedir aqui a benção sobre a coleta que Deus prepara hoje para nós dar entrada no telhado. Eu falei, tá bom. E a irmandade cantando o hino, e quem vem aqui direto sabe, às vezes eu posso fechar o olho, mas essa hora que eu fecho o olho, você não faz noção de onde Deus me leva. Quando eu fechei o olho, Deus me levou lá dentro da igreja. Quando eu entrei lá dentro da igreja, que eles iam cobrir o telhado, fez assim. Falei, Senhor, o que é isso? Pode chamar o meu servo para orar, não para pedir a benção, mas para agradecer, porque eu vou preparar todo o telhado aqui nesse culto. Não, que Deus fez. Só que acabou louco de tarde, foi uma festa e ninguém fala nada. E então não falei abobrinha, é a verdade. Quando é uma coisa para arrancar dinheiro dos irmãos, chama o irmão lá não sei aonde. Vem aqui em Andatuba, irmão. Vou falar de rosto descoberto, não é mentira. Não pode chamar irmão que não tem ministério nem para pregar a palavra. Veio um irmão de uma cidade vizinha, que eu não vou falar o nome, atendeu o culto na central de Andatuba.
pregou a palavra, sapateou aqui em cima, o culto acabou 10 horas da noite. Mas esse irmão é muito rico, o ancião mais velho estava sentado lá no banco, dando glória, chorando, aí pode, aí é normal. Então eu não estou falando abobrinha, é a verdade. E é essa verdade que eles nunca vão amolecer e aceitar. É porque eu estou falando, não. Por que hoje eu tomei essa atitude? Quantas famílias já foram destruídas? Porque os coitados dos cooperadores, do ancião, do diácono, do jovem, é jogado dentro de uma sala, tratado que nem um animal, e depois ele não aguenta a opressão, destrói a família inteira dele para cima de mim. Não, irmão. Já faz 2 anos que eu estou preparando o meu psicológico, eu sabia que esse dia ia chegar, chegou. E hoje eu estou aqui rasgando o meu coração e fazendo esse apelo: parem de matar os homens verdadeiros. Irmão, só para me falar um pouquinho aqui daquilo que eu preguei lá, eu quero só fazer uma pergunta para os irmãos. Como está muita gente filmando, dos irmãos dessa comum aqui e de toda essa irmandade que vem aqui congregar comigo, alguém tem o desejo que eu não seja mais o cooperador aqui? Sim ou não? Não. Mais forte para o demônio escutar. O estatuto da congregação, ele fala assim: quando não tiver mais nenhum irmão, nenhum frequentador, seus prédios serão distribuídos para hospital, creche, escola, porque não tem dono. Então, se nós parar para pensar, quem que é o dono da igreja? É a Irmandade. Agora, como que pode um ancião que nunca veio aqui, não põe um prego nessas paredes, não veio aqui dar um dia de serviço, não gastou um centavo? Está pensando que eu sou o quê? Esse povo que está aqui é o quê? Que respeito que eles têm por nós, irmão? Está pensando que vai ficar tratando nós assim até quando? Isso vai ter que acabar, não tem problema nenhum, pode custar meu ministério, eu já estou decidido. Se quiser retratar o meu caso, eu vou numa reunião, só que eu só vou numa reunião se vir por escrito o motivo que eu estou sendo chamado e eu puder levar testemunha. Se for pelas verdades que eu prego, eu vou encher 3 ônibus só de irmãos de ministério que me amam e sabem aquilo que eu prego e conhecem a minha vida. E se for para encher 10 ônibus, só aqui nós já enche 2. Quem está disposto a ir comigo lá se for preciso? Agora alguém vai ver: irmão, está querendo usar a força do povo. Não, irmão. Eu fui colocado aqui por causa do povo. Se o povo me ama, está comigo, aceita a minha pregação, o que esses homens querem apanhar um freio na minha boca? Até quando vai ser desse jeito? Não existe isso, irmão. Eu não fui colocado no ministério para pregar para o ministério. Eu vou lá nas reuniões do ministério, sento lá, escuto tudo. E ainda tem mais uma coisa que eu quero deixar claro aqui, olhando para esse celular: 90% das linhagens que eu prego aqui, eu escuto o irmão Cláudio Marsola pregar no culto online. Os ensinamentos que eu tento dar para os lugares que eu passo, é o irmão Salvador, ele dá. Os ensinamentos eu já vi o Trevisan dar. Então, se eles pregam uma coisa lá no Brás e os interior querem fazer o que eles querem, essa obra não é de Deus. É uma confusão danada. Na prática, nada funciona. Então, ninguém teve a coragem que eu estou tendo aqui. Isso aqui é uma manifestação. É a voz de um povo que está gemendo por injustiça no meio da obra. Irmão, fiquei sabendo que teve 1 ou 2 irmãos nesse culto que eu atendi de Bela Vista, e nem é de ministério, nem é, porque não convocaram. Tinha 7 irmãos de ministério no culto, não convocaram nenhum. Por quê? Porque todos eles que eu liguei falaram: o irmão não falou nada demais, tudo que você pregou é verdade, dói, mas é verdade. Se chega lá e quem está presidindo a reunião pergunta: os irmãos estavam presentes? Estavam. Ele falou alguma coisa demais? Não. Vai matar o irmão que levou. E sabe por que não fizeram isso? Porque quem levou só está no ministério por causa de carro, de dinheiro e de casa. Irmão, é tão terrível isso. Olha como que a falta de luz de um homem colocado na obra faz estrago. Itapetininga, vocês não fazem ideia da guerra que está. É 89% de reprovação. Mas ninguém tem coragem de abrir a boca e todo mundo tem medo. Porque vai atrás de rico, ganha dinheiro e faz e acontece. Quero ver no último dia na presença de Deus. Mas se fosse ver por esse lado, eu estou indignado com esse mesmo irmão. Ele esteve aqui agora há pouco tempo atrás, atendeu a nossa Santa Ceia. Eu já tomei 30 Santa Ceia. Foi a pior Santa Ceia que eu já tomei. Eu só tomei porque eu sou cooperador dessa igreja. Se eu não fosse o cooperador aqui, eu não ia tomar,
nada demais, mas também não fez nada do que era para fazer. Porque, irmão, a pessoa não tem instrução, não tem história de vida, não tem Deus, é só bater, pular, gritar, não aguenta, arruma outra, vai para o adultério. Se ele for, a metade do adultério dele é culpa da irmã. É bíblico isso, eu estou falando mentira? Os irmãos escutou esse pedacinho, vocês acharam algum exagero nessa conversa? Não. Algum lugar que vocês congregam tem esse tipo de instrução? Não. Vocês teriam coragem de assumir que tem casais aqui que vivem uma guerra na casa por falta disso? Sim. Então tá aí, irmão. Se fosse preciso, eu ficava aqui 5 horas. Você pode pensar o que você quiser de mim. É o último cartucho que eu tinha para queimar nesse culto. Eu não pago mais injustiça e não quero mais ser tapete de Satanás. Eu não queria. Faz muitos anos que eu sirvo a Deus, e aqui no Capim há mais de 10 anos usando esse microfone para pregar a verdade para a Irmandade, amar a Irmandade e lutar de unhas e dentes. Hoje eu tenho que usar para ter que estar falando essas palavras aqui. Eu não queria, e já vou deixar aqui, eu não estou entregando meu ministério hoje, mas eu duvido que depois desse aqui eles vão ter coragem de me aceitar ainda no ministério. Eu duvido. Mas se eu não estiver mais aqui daqui uns dias, toda a Irmandade que está aqui está sabendo o motivo. Da outra vez os irmãos queriam cadear o portão, porque esse daqui não é da congregação. O terreno foi doado, só tem apenas um contrato. E se o dono falar é meu e tomar, acabou tudo isso aqui. Eles queriam fazer, eu não deixei, mas dessa vez eu não ponho mais a mão no fogo, porque não é justo. Pegar um ancião desinformado, não tem história na graça, não tem aceitação, tudo por causa de dinheiro, me crucificar por uma coisa que eu preguei lá, não ataquei ninguém, não apontei ninguém com o dedo, não chamei ninguém pelo nome, apenas preguei essas verdades bíblicas que eu marquei aqui. Atendi um culto em Itapeva, um culto de jovem, tinha muito mais gente que tinha lá, preguei os mesmos assuntos, só que tem vez, cada vez Deus dava uma forma, mas tudo tirado disso aqui, ninguém reclamou, ninguém, foi uma glória. Quantos lugares eu passei no Vale São Fernando lá, o irmão foi cooperador lá, não? O irmão foi cooperador lá, mas já não estava lá mais. Atendi um culto de jovem, o mesmo assunto. Termina o culto, vem uma irmã chorando, irmão, faz 10 anos que eu estou numa prova no meu casamento e Deus me libertou aqui através desses conselhos. Então, irmão, isso dá fruto. Mas só que lá foi ruim porque os assuntos que eu preguei e a vida inteira eu prego, agora não vou ler mais aqui, mas se quiser me chamar, mais ou menos de cabeça eu lembro. Toda a vida, quem está aqui é testemunha, agora para acabar mesmo. O que o irmão prega de tão duro que os homens não gostam? Contra profeta, vagabundo, sem vergonha, que não trabalha, só fica andando atrás de gente rico para pregar, profetizar e depois ficar pegando dinheiro. É pecado falar isso? Não. Aonde está escrito? Balaão era um profeta, ainda acertava as visões, mas era falso, se vendia. Giase, homem que andava junto com Eliseu, se vendia. Eu prego, irmão, contra esse tipo de coisa, contra pregador que quer ser famoso, contra homens que estão no ministério e usam o ministério para ficar tirando proveito, viaja para tudo quanto é lado, vai para outro país, larga a esposa na casa e diz que está servindo a Deus. Aí passa anos e anos, aonde o irmão trabalha, eu trabalho, o Senhor cuida de mim. Está usando da palavra do ministério do dom para viver na costa da Irmandade. Existe algum pecado nisso que eu prego? Não. Agora, para terminar, de todo esse povo que está aqui junto comigo, todo esse tempo ouvindo essas linhagens de pregação, se vocês não gostassem do que eu prego, vocês estavam aqui? Não. Quem está aqui que andou mais de 100 km para vir ouvir uma palavra? Olha quanta gente. Nem na rua da casa hoje tem gente não vindo congregar porque não escuta mais verdade. E o que é o medo do povo? Pregar a verdade e esvaziar a igreja. Aqui é a prova que a verdade não esvazia a igreja, não, irmão. E para terminar aqui de vez, para rasgar de vez o meu coração, por que eu estou falando tudo isso aqui? Quando nós construímos essa igreja, a maioria sabe, mas tem gente que não sabe, e esse vídeo vai correr, eu quero que vá parar lá no Braz. Irmão Valdir de Matão, o irmão me conhece. O irmão compõe aí esse ministério. Muitos anos eu fui companheiro do saudoso irmão João Gordo. Viajei muitos anos em missão com o João Gordo, que é sogro do seu irmão carnal. Eu estive lá na sua cidade, na central de Matão. O irmão, naquele dia, era um culto que um regional ia tratar um assunto da orquestra. O irmão mudou o assunto para o outro dia, para nós ter a liberdade de contar a obra e servir a Deus. O irmão insistiu para mim atender o culto. Eu fiz de tudo para não atender, para respeitar o irmão, que eu sei me ponhar no meu lugar. Mas naquele dia nós contou bastante obra,
Deus me deu a palavra. O irmão chorava que nem criança aqui no banco. Foi uma festa que Deus fez. O irmão sabe que essa boca que está falando aqui, ela tem peso. E se o irmão tiver misericórdia da obra nos interiores, não quiser olhar por mim, não tem problema. Mas olhe pela obra do interior, que os homens, por causa de dinheiro, de fama e de poder, estão destruindo a obra de Deus. Depois ficam bravos com tanta crítica na internet. E não tem nada de crítica não, irmão. Não tem nada de crítica. Tem coisa que eles exageram. E quer ver que eu não sou muito bobo? Júnior Refletir era da congregação, Josafá Agra era da congregação, Ricardo Ada era da congregação, Eduardo Esquivanelli da congregação, aquele do Caminho de Damasco era da congregação, Gênesis, a Voz da Verdade era da congregação. Você acha que esses homens, quando eles falam lá, eles não carregam esse sentimento de mágoa que eu estou descarregando aqui junto com a Irmandade? Irmão, quanta coisa esse povo já viveu e nunca teve ninguém com coragem de falar, e hoje nasceu alguém aqui com coragem. Eu estou falando, mas isso não vai dar em nada. Amanhã mesmo o irmão já está fora do ministério e não tem problema nenhum. Eu já estou 100% decidido que se for por causa da verdade, eu perco o ministério, eu vou, irmão, na onde for preciso. Mas ninguém nunca mais vai fazer injustiça em cima do meu nome. Chega. Ainda tem mais uma coisa, eu não desejo, nem esse culto eu não ia vir, para mim eu já tinha abandonado. Deus mandou, não quero usar, Senhor, me perdoa, se for mentira que eu morro aqui agora, não quero usar o nome de Deus em vão, mas foi 4 irmãos em casa esse dia mandado por Deus, e falou assim, pode ir e leva o recado, se ponharem a mão em você, vai abrir a sepultura e vai descer uma atrás do outro. Glória a Deus! Eu não estou falando isso aqui porque eu estou desejando isso. Eu não quero. Senhor, segura esses homens em vida, para que eles tenham tempo de se arrepender e ver o estrago que eles estão fazendo na obra. Se eles morrer, não vai adiantar nada. Vem outra praga no lugar e vai ficar assim a vida inteira. Então, irmãos, me perdoem, no amor do Senhor Jesus, entenda o que eu estou querendo passar aqui para vocês. Meu coração está moído, minha alma está sangrando. E vocês veem que não tem fingimento, eu não estou chorando aqui para se fazer coitadinho. Aqui não tem coitadinho, irmão. Eu não sou coitadinho, sou pecador igual todo mundo, fraco, errante, mas tenho orgulho se eu tiver que perder o meu ministério por causa de pregar a verdade. Sabe qual é a vergonha que eu ia ter? De ser um cooperador ou um ancião numa igreja que cabe 700, atender culto para 15. Lugar que tem 60 músicos, vai 2 na orquestra. Isso eu ia ter vergonha de subir em cima de um culto e dizer, Deus me colocou. Como é que Deus vai me colocar se aqueles que estão para ouvir não conseguem comer da minha boca porque conhecem a minha vida? Então esse orgulho eu vou carregar, de ter, se eu perder o meu ministério, eu perco o meu ministério por causa da verdade, que eu não abro mão dela nunca. Quantas e quantas vezes eu falei aqui, homem nenhum põe mordaça na minha boca e Satanás nenhum amarra a minha mão. Mas amanhã o irmão está fora do ministério, não tem problema. Passa a mão no microfone, na caixa de som, vou pregar na praça, vou pregar na porta da cadeia, vou pregar debaixo do... Aleluia! E se eu der um grito e convidar, quem vai comigo? Dê um glória aí. Glória a Deus! Então esses homens têm que aprender que eles não mandam em nada, irmão. Não mandam em nada. Aqui não tem esse negócio. Como que pode? Todo culto online eles pregam isso. Mas quando vem para os interior, cada interior tem um dono, tem um cacique que quer humilhar os outros. O que ferveu as entranhas da minha alma e me fez tomar essa atitude? Foi o que eles fizeram. E eu avisei domingo passado. Irmão, não vão lá domingo, porque vai ficar ruim de novo vocês ir lá. Não, vocês não têm coragem de explicar para a Irmandade, não têm coragem de explicar nem para mim. Vai ficar ruim. Irmão, eles pensaram que eu não sou homem de assumir o que eu falei. Eu avisei. Tiveram a semana inteira para ligar para mim, não ligaram. Já faz 3 semanas que eu atendi esse culto até hoje. Não teve com vergonha na cara, pegar um telefone e ligar, e todos têm o meu número. Você está indo para a reunião por causa disso. E o que ferveu dentro de mim? Nós tem 4 anciãos aqui na minha cidade. E por sinal, um é um dos mais velhos, que foi o que me batizou há 30 anos atrás. Conhece o meu pai também desde criança e sabe que nós tem peso naquilo que nós falamos. Não tem coragem de se levantar para defender a gente por causa de um que foi ponhado por dinheiro. Mas como que vai levantar? Eu não tenho dinheiro, não tenho benefício para dar para ninguém. Então não aguentei essa injustiça. Meu coração está sangrando por ter que estar aqui hoje, mas estou falando de rosto descoberto. E eu quero terminar aqui agora mais 1 minuto mesmo de verdade. Irmãos, quando nós construímos essa igreja,
Por isso que eu falo para vocês, e eu luto para dar conselho, não seja exageradamente religioso. E eu amo, e vou continuar amando mesmo não estando aqui, a congregação, porque ela faz parte de todo. Mas só que todas as coisas com exagero faz mal. Até isso aqui fala, não seja demasiadamente certo para que não pereça. E se você for demasiadamente religioso, você nunca vai bem na sua vida. Vocês acham que tem cabimento? Quando ela começou a construir aqui, os irmãos queriam trabalhar dia de semana. Irmão, vamos trabalhar dia de semana. Eu vim aqui, passava o serviço para os irmãos e ia trabalhar. Chegava lá, ligava: ô irmão, aquele cano vai passar por onde? Aquele vai passar não sei por onde. Eu largava o serviço, eu vinha aqui e já não conseguia voltar. E resumindo bem rápido, o que aconteceu? Vendi a única coisa que eu tinha na época, era uma máquina. Meu pai daqui, nós trabalhava junto. Quase 10 anos de trabalho autônomo para chegar nessa máquina. Vendi. Não estou contando isso aqui para glória, nem para engrandecer, mas para você que está aqui, para quem está assistindo o vídeo, não achar que eu sou um coitadinho não, e estou querendo que alguém me defenda. Se esse aqui entrar na guerra para me defender, 1000 vai cair do nada, 10.000 à direita, eu sou bandido. Mas se esse aqui já não estiver mais olhando porque os homens se perverteram, para mim não vai fazer diferença nenhuma. Irmão, eu vendi a máquina, eu trabalhei na construção dessa igreja aqui 6 meses a fio. E eu duvido alguém que levante que fale que é mentira. Eu vim todo santo dia, tá? O irmão aqui, ele era o cozinheiro nosso. Eu vinha todo dia de Tapetininga com o meu carro, ponhando gasolina do meu bolso. O dia que não tinha mistura, eu comprava com o meu dinheiro. Quando Deus me preparava material, eu usava o dinheiro, porque eu tinha vendido a máquina para fazer essa igreja. Minha esposa trabalhando, nunca reclamou, nunca falou nada. E tinha dia que eu levantava cansado, ela dizia: viu, vai logo, senão os irmãos chegam lá, você não está lá, eles voltam embora. Agradeço a Deus pela companheira que Ele me deu e ter me tolerado todos esses anos, um homem religioso, e nunca dei para ela a felicidade do marido. Mas fique em paz que se eu não estiver mais aqui, o tempo que eu estou correndo, atendendo o culto, pregando, nós vamos dar uma passeada e vamos viver um pouquinho a nossa vida. Irmão, 6 meses dedicado aqui, debaixo de chuva, de sol, de frio, de calor, doente, com dor. Um companheiro meu me deu um remédio para tomar. Você toma uma vez por semana para dor de corpo. Eu tomava 2 vezes por dia, que eu não estava aguentando mais. Foi 167 dias de trabalho lutando com demônio, com gente ciumento, que vinha aqui e falava que aqui não tinha documento, que não ia ter abertura, e agora fica aqui com nós dando glória. Eu ainda consigo te amar porque eu amo a Deus e amo a Irmandade. Irmão, foi uma luta, um sofrimento danado. O esforço da Irmandade, o meu esforço, e Deus escancarou as portas do céu. 5 meses, 27 dias. Nós fizemos essa igreja aqui, não tinha R$1 para começar e terminamos sem dever 1 centavo para nada. Santo Deus. Então você acha que ia ter Deus na minha história se essas coisas acontecessem? Irmão, não vou falar valor que é muito chato, mas vendi a máquina por um valor bem alto que ela valia. E quando terminou a igreja, o que sobrou só deu para mim comprar um caminhãozinho bem ruim da parcelado. Estou reclamando? Não estou. Quero alguma coisa? Não quero. Quero vida, saúde e entrar no céu. Então isso que ferveu a minha alma. O tanto que nós trabalhou, lutou e se dedica. Agora vem uma ordem lá, nem sei de quem, que nem sabe que esse lugar existe. E se sabe que esse lugar existe, não teve coragem de vir aqui, mas manda lá uma ordem como se fosse dele, como se ele mandasse. Eu faço, irmão, não. Para cima de mim não, chega, não aguento mais. É o apelo de alguém que tem história dentro da congregação e não está falando abobrinha. Então, no nome do Senhor Jesus, mais uma vez, os irmãos me perdoem de coração. Mande para mim esse vídeo. Quem perguntar, mande mesmo. Eu quero que chegue no Braz e chegue até dentro do inferno, para Satanás assistir e ficar com vergonha e dizer: eu não tenho o que falar daquele homem. Bom, não estou justificando de nada. Eu reconheço biblicamente e com vergonha nessa cara feia aqui. Eu sou pobre e pecador, mas o Senhor cuida de mim e não vai largar da minha mão para nada. Então agora, irmão, vou terminar aqui, vocês podem encerrar o vídeo. Era tudo isso que eu queria falar, porque eu tenho a plena convicção e 1.000.000% o que fizeram para o coitado do irmão Samuel ali. Não vou entrar em detalhe quantos outros que tem que sofrer, até quando nós vamos sofrer calado e ninguém vai falar nada. Não existe isso, irmão. Então, para mim chegou no limite, não dá mais. Se quiserem que eu continue aqui, mas eu duvido que eles vão ter humildade para aceitar depois de tudo isso aqui que eu estou falando. Mas se quiserem que eu continue aqui, serei o mesmo Rafael, com o mesmo amor, com a mesma dedicação,
mas nunca vou pregar para agradar ninguém. É tão simples. Não gosta da minha pregação, não vem aqui. Não gosta do meu jeito, não convide. Não tem como agradar todo mundo. 10 gosta, 10 não. Tenho certeza que tem alguém que está sentado aqui que está fervendo de raiva porque acha que eu estou falando mal da igreja, mas a maioria está concordando. Então não tem, irmão, é impossível agradar todo mundo. Então eu cheguei no limite, 30 anos de história nesse lugar, 30 anos sofrendo, tudo que eu já fiz para ajudar irmãos, quantas casas nós fizemos. Aqui a prova última agora, atrás da igreja, 90 dias, Deus deu para o casal do irmão através do quê? Da gente ligar, da gente orar, da gente correr atrás. Quantas, se for ponhar na ponta da caneta, já perdi as contas. Quantas igrejas, Rio Grande do Sul, norte de Minas e tanto lugar, e não vivia a minha vida. Se eu tivesse vivido a minha vida, cuidado melhor da minha esposa, dos meus filhos, eu tenho certeza que eu não ia estar passando, porque eu estou passando aqui agora por uma instituição que nunca vai valorizar aqueles que realmente amam ela. Hoje, infelizmente, é o que Paulo pregou. Chegará dias que cada um terá os seus mestres, terão comichões nos ouvidos e voltarão às fábulas porque não aceitarão mais a verdade. E isso, infelizmente, não está só no meio do povo, não. O ministério não aceita a verdade. É impossível um irmão do ministério estar sentado no banco e você pregar um assunto desse aqui, ele conseguir dar uma glória a Deus e dizer: Senhor, eu sou pecador, eu preciso de Ti. Não. É sempre olhar na nossa cara e dizer: é um moleque, é uma criança, quem é ele para falar? Quem é nós diante daquele que fala na nossa boca? Então, irmão, perdoe-me, foi ali quase 40 minutos, mas pode ser 40 minutos que vai mudar a história de muita gente que está ouvindo. Deus abençoe a alma, irmão, no nome do Senhor Jesus, me perdoe. Eu sei que ponharam você numa bucha que você não fazia ideia, porque quando falaram para o outro que estava aqui, ele já sabia que era a bucha arrancou fogo. Porque eu duvido vir um irmão aqui e ter coragem de falar mal de mim se eu não sair daqui com a polícia, ele apanha de dentro. É verdade, irmão. Se eu sou um irmão sentado no banco, eu estou doente, eu ligo, o cooperador me atende. Eu preciso de uma oração, o cooperador ora. Eu preciso de amor, o cooperador dá. Eu preciso de um conselho, ele dá. Eu caio numa fraqueza, ele não me julga, ele entra dentro do inferno para me ajudar. Se um dia ele precisar de mim, eu vou largar ele falando sozinho? Então tá aí. E para terminar aqui, eu deixo esse desafio. Pega esse ancião aí que me levou. Não vou falar nome, mas é o que atendeu a Santa Ceia aqui. Eu duvido que ele encha uma perua de gente para ir lá falar que não gostou daquilo que eu preguei. E eu desafio ele, eu levo 10 ônibus de gente para ir lá falar que o que sai da minha boca é verdade e traz proveito. Mas eu tenho certeza que a minha história vai acabar nesse culto e nisso aqui que eu estou falando. Mas rasguei o meu coração e fica um apelo: irmãos do Braz, pelo amor de Deus, olhe para os interior. Olhe para os interior. Aquilo que uma vida dava gosto de defender como santo e verdadeiro, hoje dá vergonha, porque o dinheiro está comprando tudo, mas quem tem brilho na cara e vergonha, o dinheiro não vai comprar. Deus seja louvado.